Pastor, tá ouvindo, Tô te pastor? ouvindo. Olha só, Oi. o senhor vai me ver, ele tá me vendo pela câmera ali ou pelo computador? Ah, tá bom. Obrigado, viu, gente? Pastorzão, aqui na frente tem uma câmera, vai pegar a gente frontalmente, eu vou estar olhando para o senhor pela TV, não pelo notebook. Entendi. Tá. Você vai como se estivesse me entrevistando aí. Exatamente. Aí vai aparecer que eu tô de costa pro senhor, mas daqui a pouco, quando começar a transmissão, a câmera central vai ser aquela aí. Beleza? Vamos fazer uma oração, queridos? Oremos. Senhor, obrigado porque tudo está dando certo, mesmo com os imprevistos. Que teu Espírito Santo guie para que tudo ocorra para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Tá bom. Bom dia, porão jovem. Acorda aí para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Eu sei que hoje, mais uma vez, a gente teve um atrasozinho. A tecnologia é assim, né? Nem sempre a internet colabora, nem sempre as coisas saem do jeito que nós gostaríamos, mas pela graça do Senhor vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Que bom que você está aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, vai falar poderosamente ao seu coração, e tudo que vai ocorrer aqui, de alguma maneira, vai contribuir para a sua adoração, vai contribuir para o seu relacionamento com Deus. Tá bom? Então, aperte o cinto aí, que hoje vai ser bênção pura, sem mistura. Começando aqui os recadinhos, eu gostaria de lembrar que hoje, às 16h30, nós temos o nosso pôr do sol. Não esqueça, às 16h30, nós vamos ter o pôr do sol, assim como nós já fizemos há um tempo atrás, nós vamos fazer hoje o pôr do sol drive-in, né, do Porão Jovem. Você é o nosso convidado, lembrando que o local é o mesmo, vai ser lá no sítio da irmã Carmen, a partir das 16h30. Então, por favor, não falte. Esse vai ser um momento para a gente matar um pouquinho a saudade. Claro, nós vamos ficar dentro dos carros, né? Mas é um jeito da gente sair um pouquinho, ficar em meio ao contato à natureza e poder se aproximar mais de Deus. Então, por favor, 16h30, esteja conosco no nosso pôr do sol do Porão. Você é o nosso convidado. Próximo recadinho. Quinta-feira é dia de pequeno grupo. Não esqueça, nós estamos estudando o livro Eventos Finais. Todas as quintas, às 19h30, nós estamos estudando esse livro. Caso você esteja acompanhando a gente e não participe, é só deixar aí nos comentários aí o seu telefone e a gente vai adicionar você no grupo para você ter acesso ao nosso bate-papo, ao nosso pequeno grupo. Você que linkou aí pela primeira vez, não sabe muito bem o que está acontecendo, seja muito bem-vindo. Esse é o Porão Jovem, é um estilo diferente de estudar a Bíblia, mas com o objetivo de se aproximar mais de Cristo. A forma é um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo, é se aproximar de Deus, é se aproximar de Cristo. E você é muito bem-vindo. Então, fique à vontade, se sinta conectado com o Espírito Santo e se prepare para os momentos especiais que vivenciaremos juntos. Tá bom? Hoje, como sempre, temos um convidado muito especial, mais que especial. Hoje o pastor é convidado aí, está com a gente. Pastorzão, bom dia, muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Edmilson, um abraço para todos. Muito bom estar com vocês aqui, viu? O prazer é nosso, viu, pastor Fábio? O prazer é nosso. Pastorzão, o senhor que está aí com a gente, tem muita gente que acompanha a gente ao longo do Brasil. Se apresenta um pouquinho para eles te conhecerem.
apresenta um pouquinho o seu ministério, onde o senhor é pastor. Fala um pouquinho do senhor aí. Oi, Edmilson. Então, eu trabalho na Novo Tempo atualmente, né? Tem duas funções que eu exerço lá. Uma delas, para quem conhece a Novo Tempo, acho que a maioria conhece aqui, a TV é dividida em alguns setores. E um dos setores que eu sou responsável é pelos programas de pregação da Novo Tempo, o núcleo de oratória que a gente chama, né? Então, a gente pega aí evidências, pegamos Voz da Profecia, Está Escrito, Fé para Hoje. Então, tem uma equipe de jovens que trabalha produzindo esses programas, né? Cenário, música, ajuda os próprios pastores com conteúdo. E eu sou o coordenador desses jovens, dessa moçada toda responsável ali. E também eu apresento o programa diário, de segunda a quinta, ao vivo, 8h30 da noite, que chama Escola Bíblica. Então, nesse programa, a gente semanalmente estuda temas diferentes. Então, semana passada, a gente estudou sobre o batismo, e essa semana que vai começar agora, a gente vai estudar sobre a igreja, não sobre a igreja verdadeira nesse aspecto, mas a igreja como instituição. A gente tem que ir para a igreja mesmo, a pessoa tem que ter uma igreja. Então, vamos estudar sobre esse tema. Então, eu quero aproveitar e fazer o seguinte, Edmilson. Eu vou aproveitar e segunda-feira, 8h30 da noite, vai ter o programa ao vivo, e eu vou aproveitar e mandar um abraço para vocês, tá bom? Opa! Eu tive esse final de semana, a moçada, depois você passa todas as informações certinhas aí, e vou esperar que o pessoal assista, né? Segunda-feira, 8h30 da noite, o programa. Beleza? Combinado? Combinadíssimo. Combinadíssimo, pastor. Esse é o nosso pastor aí, você viu aí que a gente, aqui no Porão, a gente tá muito bem acompanhado aí, o pastor Fábio, que além de apresentador, é um dos coordenadores da TV Novo Tempo. Ele já mandou um abraço para o Edmilson. Eu vou mandar um abraço aqui para todo mundo da comunicação que fez o contato com o pastor. Obrigado por nos proporcionar aqui esse momento com o pastor Fábio. Você que talvez acompanhe aí o nosso Porão, você vê eu como apresentador aqui, mas tem uma equipe que fica responsável para fazer isso aí. Então, obrigado tanto ao pessoal do TI, o Edmilson, o Jonatas, o Adalberto, como o pessoal da produção aí, que é todo o conselho do Porão de forma interna aí. Um abraço para vocês, sou fã de vocês e eu prometo que um dia eu vou pagar um açaí para compensar tudo que vocês fazem para que esse programa seja uma bênção. E então já fica a dica, segunda-feira eu vou mandar até um link, pastor, para lembrar eles, segunda-feira, que a gente não faça nada à noite para a gente estar conectado aí no programa. A gente vai estar assistindo, sim, a apresentação do senhor. E, por favor, você que está acompanhando e talvez não faça parte do Porão Jovem, fica a dica, assista a TV Novo Tempo. É um canal que ajuda a gente a aprender mais sobre a Bíblia, desenvolver a nossa espiritualidade. Então, segunda-feira, 8h30 da noite, às 20h30, você tem um encontro marcado aí com Deus através do pastor Fábio de Sá. Oi, Edmilson. Edmilson, não, desculpa. O Amaury. Edmilson está na equipe. O Edmilson é esse que é o produtor. Eu sou o Amaury. Amaury. É o Mauri, desculpa. Então é o seguinte, eu só vou pedir um seguinte, né? Eu vou mandar aquele abraço depois, nada que uma coxinha da Real não me pague, né? O pessoal aqui tá em off, tá falando para eu oferecer isso de recompensa para o senhor, pastor, essa coxinha. Beleza. Aí. Mas a gente vai patrocinar essa coxinha aí de palmito para o senhor, sim. Pode ficar tranquilo. Tem vários recheios, eu sei disso. Maravilha. Pastorzão, para a gente começar, o senhor poderia fazer a oração, por favor? Vamos orar. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado por mais um sábado, pelos momentos que estamos passando juntos aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, clareie a nossa mente, que a gente consiga entender qual é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós e sermos práticos a cada dia. Nos ajude a sermos relevantes na vida das pessoas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastorzão, nesse trimestre nós estamos estudando sobre discipulado. Nós já vimos que discípulo é aquele que segue Jesus. Essa semana nós estudamos sobre um aspecto do discipulado que é a colheita, ajudar as pessoas a, digamos assim, estrearem, né,
na nova vida através do batismo e tal. A gente sempre faz uma pergunta de início, e essa é a pergunta que a galera jovem pede para eu fazer para o senhor. O senhor já plantou alguma plantinha, já colheu? A galera sempre tem essa curiosidade para saber dos convidados. Já plantou alguma árvore, colheu alguma coisa? Rapaz, é o seguinte, eu estudei no NASP, né, Engenheiro Coelho, Maria conhece, eu não sei quantos estudaram lá, conhece gente que estuda, que negócio tudo. Não sei se vocês já foram lá. Na entrada, logo que você entra, tem um caminhozinho no meio, tem um caminho de entrada e volta dos carros ali. No meio tem um caminho e tem algumas árvores nesse caminho. Eu plantei aquelas árvores. Foi a única coisa que eu plantei na minha vida de planta. Mas aquelas árvorezinhas lá, para quem já passou por lá, fui eu que plantei, entendeu? Trabalhei um mês no jardim lá e é isso. Mas plantei sim. Maravilha, maravilha. Então, olha, uma pessoa que é experiente no plantio de árvores, mas agora falando, pastor, sobre o plantio do evangelho, de pessoas sendo salvas. Com certeza, através do seu ministério, várias pessoas foram alcançadas por Cristo. Queria saber assim a sensação que o senhor teve ao presenciar um batismo, ao fazer um apelo para uma pessoa e ela se decidir ao lado de Cristo. Qual foi a sensação do senhor nesse momento? Mauri, eu estou sem o seu áudio, tá? Eu estou sem o seu retorno de áudio. Eita, tá me ouvindo agora? Alô? Oi, agora sim. Voltou? Voltou. Estava sem o seu retorno. Eu perguntei o seguinte, no âmbito espiritual, eu gostaria de saber qual foi a sua sensação de, em um momento, ter feito um apelo, de ter feito um convite para a pessoa se entregar a Cristo e ter visto ela entregar o coração a Jesus, ser batizada. Qual foi a sua sensação ao vivenciar isso na vida da pessoa? Olha, eu vou até pegar como base um texto que eu me deparei 2 vezes com ele essa semana, né, que é o Salmo 126, que fala assim, aquele que planta com lágrimas, ele vai colher feliz da vida, né? É mais ou menos isso a descrição, as palavras não são exatamente assim, mas fala assim, aqueles que semeiam em lágrimas cegarão, colherão com alegria. Então, assim, eu acho que a maior recompensa que tem para alguém que planta, né, um produtor, e para um pastor, ou seja, para qualquer cristão, é a gente ver o resultado de algo que a gente plantou, ou mesmo que outro plantou, né? Então, eu confesso para vocês que, nossa, é uma alegria tremenda você ver alguém tomando uma decisão, né? Principalmente se você pôde acompanhar todo o processo na vida das pessoas, desde o início, de repente um estudo que você deu, ou levou ela para visitar uma classe de jovens, a igreja e tal. Eu vejo como um momento de alegria tremendo, e eu vivenciei isso algumas vezes, e para mim é a recompensa do trabalho que a gente tem servindo a Deus, né? Nem sempre é fácil, como o próprio texto diz, né, no Salmo 126, né? Aquele que anda chorando, clamando, voltará com alegria. Então, não é fácil a gente testemunhar, a gente plantar no coração da pessoa a mensagem, mas é muito bom a gente ver o resultado. Maravilha, Deus seja louvado. Você que está chegando agora, esse é o nosso Porão Jovem. A gente está estudando sobre um aspecto do discipulado, que é ajudar pessoas a entregarem a vida a Jesus, convidando-as a assumir a fé através do batismo. Como o pastor falou aí, eu gostaria de frisar isso. Nem sempre é fácil, né, pastor? Nem sempre é fácil, né? A gente precisa se dispor, precisa negar o eu para tentar ajudar, né? Então nem sempre é fácil, mas em contrapartida é compensador. Ver uma pessoa se entregando a Jesus é uma experiência incrível, né? Ver uma pessoa transformada. Com certeza. É o resultado do nosso trabalho, né? A própria palavra de Deus diz o seguinte, quando a gente, obviamente, nasce como missionário, o objetivo final nosso é a gente fazer com que outras pessoas vivam a experiência que a gente viveu também, né? E isso é valoroso para a nossa vida.
Eu vou só abrir um parênteses aqui. Hoje de manhãzinha, né? Agora já são 5 para as 10 para quem está assistindo agora, ao vivo. De manhãzinha, era 5:30 da manhã, eu participei de uma live também, da lição, em outro continente, e tinha pessoas de várias regiões do mundo que estavam assistindo, algumas do local lá, e a maioria eram migrantes, né? A gente sabe que tem muito brasileiro e africano em vários cantos do mundo. Eu estava conversando um pouquinho com esse pessoal, trocando uma ideia, e o quanto é difícil, né, você sair do seu país e você ser aceito em outro país, né? Quem já pensou da moçada, já pensou em ir para os Estados Unidos, para a Europa, tal. Claro, você se encaixa ali, alguns já moraram, tal, mas não é a mesma coisa um americano, um europeu, ele não vai olhar para você exatamente como ele olha para a pessoa do país dele, né? Então, assim, falando nesse contexto que eu estava conversando com eles, você testemunhar no seu ambiente brasileiro, falar para brasileiro é uma coisa. Agora, você sair daqui do Brasil e você ir para outro lugar do mundo e testemunhar, as pessoas já vão falar assim para você o seguinte, porque o primeiro processo do testemunho é a amizade. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Tem que ganhar o coração da pessoa. Agora, você imagina você chegar num lugar para testemunhar, um missionário, por exemplo, ele chega num país diferente, daí as pessoas vão olhar para ele e falar assim, poxa, quem disse que eu quero a sua amizade? Quem disse que eu quero você aqui no meu país? Claro, nem sempre é assim, mas muitas vezes é. Então, não é fácil plantar. Não é fácil a gente chegar no coração das pessoas. Ou mesmo um vizinho, um amigo, né? Alguém pode chegar e falar assim, quem disse que eu quero que você fale de igreja para mim? De Deus, de Jesus? Né? Então, é um desafio. Volto a dizer aqui o que eu falei no início. Seja aqui perto de nós, ou seja em outro país, ou seja dentro de casa, não é fácil a gente falar de Jesus. Ok. Todos nós, pastor, somos convidados a ter essa experiência de compartilhar o Evangelho. Como o senhor falou, nem sempre é fácil, mas a gente tem que lembrar que Deus nos capacita para isso, né? Com certeza. Deus nos capacita para isso. Tem muitos que estão aqui acompanhando a gente e aí perguntando assim, puxa, mas algumas vezes eu fico travado para falar do Evangelho, eu fico meio com vergonha, né, de dar um estudo bíblico, né, de ter essa parte assim, digamos, mais específica do plantio e da colheita. Qual o conselho o senhor daria para essa galera, pastor, que tem essa dificuldade, que fica com vergonha ou receio de pregar o Evangelho? O que é que o senhor diria para eles? Eu diria o seguinte, que eu acho que o primeiro passo é a gente, assim como a gente tem que ter uma afinidade com a pessoa dentro do que ela gosta para ganhar o coração, por exemplo, vou abrir um parênteses para chegar aonde você me perguntou. Esses dias eu estava andando na rodovia com os meus meninos. Eu tenho 2 meninos, um de 10 anos e um de 7 anos. Daí tinha um pessoal andando de Harley Davidson, aquelas motonas Harley Davidson e tal. Daí eu estava conversando sobre relacionamento com os meus meninos, saberem lidar com as pessoas. Eu falei, filho, olha, imagina esses caras andando de Harley Davidson aí. Não adianta você começar a conversar. Pode até ser que eles gostem de futebol, mas se você quiser ganhar o coração deles, você tem que falar sobre Harley Davidson, sobre moto, né? Cara, que legal sua moto, cara, você comprou quando? Poxa, você vai abrir um espaço para você poder falar de outras coisas. Então, a primeira coisa as pessoas elas têm aquilo que elas gostam, que elas têm mais facilidade de abrir o coração. Só que a gente também. Não adianta falar assim, a partir de hoje eu não tenho facilidade de falar em público ou de estudar a Bíblia, eu vou sair estudando. Poxa, faça aquilo que você tem facilidade também. Por exemplo, eu falei dos meus 2 meninos, né? Um deles gosta de falar demais. O outro não, o outro gosta muito de escrever, desenhar. Então, por que de repente não pode, um jovem pode escrever um livro, ou mandar um WhatsApp, ou, né, não sei, criar alternativas que ele vai poder testemunhar dentro daquilo que ele gosta de fazer. Então, a gente não pode, eu não gosto muito de padronizar as coisas, né? A gente não pode padronizar as pessoas e nem as coisas também, exceto valores, princípios. Mas pegue aquilo que você gosta de fazer e tente trabalhar de maneira que você possa alcançar as pessoas, né? Não precisa
da noite para o dia, vou dar um estudo. Claro, é importante, o objetivo final é estudar a Bíblia, mas faça aquilo que você gosta de fazer, que você tem mais facilidade. Seria uma das dicas que eu daria aí, para que você alcance as pessoas testemunhando também. Maravilha, maravilha. Esse está sendo o nosso Porão Jovem, você que está chegando agora. Esse é o nosso jeito de estudar a Bíblia, através de um bate-papo, algo informal. A forma é diferente, mas o objetivo é o mesmo, nos aproximar mais de Cristo e sermos verdadeiramente discípulos. Nessa semana, a gente estudou sobre um aspecto do discipulado que é a colheita. Né? Deixa eu explicar isso para quem está chegando agora aí. Jesus ele faz uma parábola, ele compara, né, o processo de transformação de vidas a um processo de plantio. Né? Ele fala que o coração são o solo, a semente é a Bíblia, e ela pode germinar ou não no coração das pessoas, depende da escolha delas. Então, é essa comparação que a gente está realizando ao longo desse trimestre. A gente tem conversado sobre como ajudar as pessoas a permitir o Espírito Santo guiar, fazer florescer o Evangelho no coração delas. Essa semana nós estudamos sobre a colheita e o texto bíblico, e eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia para acompanhar, está em João capítulo 4. Por favor, pegue a Bíblia aí. Esse foi o texto base do nosso estudo aí, de como a gente vê o Evangelho frutificando na vida das pessoas. E eu gostaria que você abrisse aí João capítulo 4, verso 39 a 42. Por favor, pegue aí a sua Bíblia e acompanhe. João capítulo 4, versos 39 a 42. Fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse trecho da Bíblia que nós lemos é de um encontro de Jesus com uma mulher. Interessante, pastor, o senhor citou aí de pessoas, né, que vivem em outro país. Os judeus, que eram ali a nacionalidade de Jesus, né, tinham uma rixa, não se relacionavam bem com os samaritanos. Não é isso mesmo? Exatamente. Eles tinham uma dificuldade de questões teológicas, questões raciais também. E Jesus ele encontra com uma mulher samaritana num contexto assim desafiador, né? E principalmente pelo fato dela ser mulher. Hoje, em algumas regiões do mundo, Brasil mesmo, a gente percebe que existe muita questão do machismo ainda, né? O homem melhor que a mulher, que negócio todo. E lá, então, na época de Cristo, era muito mais intenso isso. A mulher era como se fosse uma escrava, né? Ela tinha o mesmo nível, ela era subordinada, o homem mandava, ele fazia o que ela tinha que fazer ou deixar de fazer, ela tinha que ficar calada. E Jesus se encontra com uma mulher e Jesus quebra o gelo. O que eu acho legal é isso aí. Jesus quebra o gelo fazendo o quê? Ele não oferece nada para ela se colocando como superior, né? Jesus, ele pede, olha, você poderia, por favor, né? E dificilmente as pessoas, quando você pede um favor no sentido assim de uma água, você deu alguma coisa que está nas mãos dela, as pessoas se sentem mais abertas a de fato saber que elas são importantes do que se colocar como necessitando de algo, né? Então, a gente percebe ali que Jesus, ele usa a sabedoria de uma maneira extraordinária a lidar com essa mulher. E ela percebe isso e ela conta para os samaritanos, né? A gente vê isso na leitura que você fez, a tal ponto eles falaram: poxa, queremos que esse homem venha aqui, a gente ter um encontro com a gente. É diferente, porque os outros judeus são arrogantes, não aceitam mulher, eles nos veem como inferiores teologicamente, outros aspectos também, né? Então, Jesus, eu acho legal isso, ele tinha sensibilidade para lidar com cada pessoa em cada situação, né? Em cada momento diferente.
Que maravilha, que maravilha. Além desse jeito, esse tato, né, como o senhor falou, as pessoas vão se importar com o que a gente fala, se primeiro elas perceberem que a gente se importa com elas, né? Sim. Depois de Jesus mostrar essa posição diferente, né, de humildade, né? Jesus ele ali se aproxima Tem até com uma frase, humildade, né? tem até uma frase que uma vez eu ouvi de um professor, eu gosto muito, eu gosto de frases assim, e ele diz o seguinte: as pessoas vão lembrar de você por aquilo que você fez por elas, não por aquilo que você é. Então, assim, vamos pensar, quantos pastores já passaram por essa igreja aí? Quantos professores você já teve na escola? Quantas pessoas já passaram por sua vida, colegas? Então, assim, não é porque é professor, porque é pastor, porque é isso, porque é aquilo, que você vai necessariamente se lembrar dele. Mas a gente tem a tendência de lembrar daquelas pessoas que fizeram sentido para nós, que fizeram a diferença, né? Então, poxa, aquele pastor, aquela professora, aquele colega, então, que o quê? Que fez algo por mim, que se envolveu, que se interessou, que se importou. Então, assim é para todo mundo. Então, a gente tem que, como Jesus fazia, Jesus era um simples judeu, né? Embora ele era Deus, mas para as pessoas ele era um simples judeu. Mas o que fazia as pessoas amarem ele e lembrarem dele era aquilo que ele fazia pelas pessoas, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter na nossa mente ao imitar Jesus. A gente fazer a diferença, a gente ter sentido na vida das pessoas, né? Perfeito, perfeito. Ao Jesus então fazer sentido na vida da mulher, Jesus faz o convite para ela se entregar a Ele, é, 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 a se entregar, a aceitar Ele como Messias. Uma coisa que é interessante, os judeus, eles acreditavam que viria o Messias. Os samaritanos também. Ambos acreditavam na vinda do Messias. E Jesus chega, sendo judeu, chega para a samaritana e fala: eu sou o Messias que vocês esperam, né? O Tanreb, né, a palavra aí que é utilizada para Messias na cultura samaritana. Jesus fala: sou eu, sou eu. E aí ele convida a ela tomar uma decisão, Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa conversar, é o seguinte: além de compartilhar o evangelho, além de mostrar o amor, além de mostrar Jesus, chega um momento que nós devemos convidar as pessoas a tomar uma decisão por Ele, a tomar uma decisão de querer viver ao lado dele, de se entregar. E chegou esse momento na vida da samaritana. Então, esse é um ponto que eu gostaria que a gente destacasse, pastor, sobre a questão de fazer um apelo, no contexto de hoje, da pessoa se batizar, de tomar a decisão em prol do batismo. Dizer assim: olha, eu quero me entregar, eu quero... você gostaria de viver ao lado de Cristo? Eu já me entreguei, sou feliz. Você gostaria de fazer o mesmo? Então, gostaria que o senhor ajudasse a gente nessa parte aí. Mauri, Oi. não sei se é o sinal aí. Agora eu te ouço nesse momento. Estou vendo que na tela não está me aparecendo aí, né? Mas só dá aquela pinceladinha final de novo aí. A minha internet está normal, não sei se é o... Tá Mas bom. vamos lá. Eu vou pedir aqui, o Só pessoal... reforça a pergunta final aí. Tá. O pessoal da produção vai ajeitar isso aqui para mim. Só um minutinho aqui. Inverte por lá para você não tocar no computador assim para mexer. Isso. Não toca mais. Isso. Aí, projeta ele aqui. Prontinho. A nossa internet aqui na igreja hoje está um pouquinho instável. Eu vou repetir a pergunta aí, pastor, que o senhor fez para a gente, que eu fiz para o senhor. Jesus teve um momento que fez uma pergunta. Né, fez uma pergunta. Você me aceita? Você me aceita como Messias? Você quer se entregar para mim? Eu queria saber se o senhor poderia ajudar a gente nesse aspecto. Como fazer um apelo para uma pessoa se entregar a Jesus? Né? Como é que ela pode se entregar a Cristo? Como é que faz esse apelo? Olha, eu acho que não existe, mais uma vez eu vou dizer, não existe um padrão. A gente tem que conhecer a realidade da pessoa, o momento, né? E Jesus, ele, na própria lição dos adultos também,
comenta duas situações que Jesus vivenciou com mulheres em contextos diferentes. Numa ele foi duro com a mulher, no outro ele foi mais amigável e nos dois casos deu resultado. Então, assim, como que eu tenho que chegar e fazer um apelo para uma pessoa? Depende. Tem pessoas que esperam que a gente seja suave, agradável com elas, e aquilo vai fazer com que elas tomem uma decisão. Tem pessoas que a gente tem que tomar decisão por elas, né? Eu acho que quem está acompanhando aí sabe disso. Tem gente que é mais inconstante, mais indeciso. Sabe aquela pessoa que demora, tá 15 anos namorando e você pergunta, vai casar? Ah, tô pensando ainda. Poxa, então você tem que tomar decisão por ela. Entendeu? Tem gente que é assim, né? E tem gente que, se você forçar a barra demais, ela vai espanar, né? Ela vai sair fora. Não, tá forçando e tal. Então, eu acho que a questão é pedir sabedoria para Deus para saber lidar com cada pessoa. Se você conhece a pessoa, se você convive, tem amizade, se você se envolve, você vai ter mais facilidade. Deixa eu dar um exemplo rapidinho aqui, em cima do que você falou. Eu me lembro que, alguns anos atrás, antes de voltar para Novo Tempo, eu trabalhei na Novo Tempo, saí, fui ser pastor de igreja e voltei. Daí tinha um rapaz que falou assim, pastor, eu quero ser batizado por você e tal, e ele ficou insistindo que ia ser batizado. Aí, faltando 2 dias para ser batizado, ele falou assim, ah, pastor, acho que eu não vou ser batizado mais não sei o que e tal. Beleza. Só que daí, até aí tudo bem, a pessoa não sabe se está preparado, só que o pessoal falou para mim que era a 5ª vez que ele estava com esse assunto antes de eu chegar para ser pastor dele. Ah, eu quero batizado, e na hora ele desistia, quer? Daí eu cheguei para ele e falei assim, ó, seguinte, fulano, cara, se você desistir hoje, eu tô fora. Eu não vou batizar você não, nem conte comigo, cara. Nem precisa me procurar que eu não vou batizar você mais não, beleza? Então, ou é agora ou não me procura depois. Foi até radical o negócio, né? Foi estranho porque é o seguinte, vocês conseguem tá conseguindo me ouvir? Estamos sim, estamos sim. E me ver também? Sim, sim, a gente Tá tá te bom. ouvindo. É que a gente Tá. achou interessante essa forma que o senhor fez, assim, ó, se for esperar por mim, agora nem precisa. Então, assim, o que acontece? A maioria de nós ia falar assim, ah, você não vai batizar depois? Azar, cara, tô fora, então, o problema é teu, entendeu? Então, porque eu fui duro ali, fui chato, entendeu? Então, a maioria de nós ia falar, azar, problema, procuro outro, na hora que eu quiser eu batizo. Só que é o seguinte, deu certo com ele, deu certo não, tá bom, pastor, então vou batizar e tal, e hoje é super amigo meu, né, tal. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade em alguns momentos e pedir para Deus sabedoria para a gente saber lidar com cada pessoa. Sim. Né? Na maioria dos casos não ia funcionar isso. Mas com ele funcionou, Deus sabia, e Deus naquele momento, acredito que me orientou. Então, você tem uma mãe, uma irmã, um esposo, um familiar ali, pô, tem que forçar a barra ou tem que esperar no tempo dele? Peça sabedoria para Deus, sinta como ele é e trabalhe em cima disso, né? Mas, de um modo geral, a gente tem que, muitas vezes, tomar decisão por pessoas, que elas têm dificuldade de tomar decisão. Perfeito, perfeito. Eu acho interessante essa comparação que o senhor falou aí, pastor, esse exemplo, melhor dizendo, que talvez muitas pessoas estejam aí pensando assim, mas convidar a pessoa para tomar uma decisão não é infringir, não é forçar, né? Veja, que não é nada disso. Né? A lição trouxe algo que eu achei muito interessante, o seguinte, muitas pessoas estão com o coração aberto e sedentas por Cristo, esperando só um convite para manifestar essa decisão. Tem muita gente que não sabe como fazer, né? Tem muita gente que não sabe que precisa ser batizado, que precisa tomar uma decisão, né? E a gente pode ajudá-las. A gente pode... Tem gente que só não toma decisão por falta de incentivo, né, Amaury? Sim. Então, assim, a gente está esperando um incentivo, né? É igual a compra de um produto também, né? É claro que você não vai fazer um marketing exagerado da questão, né? Porque quando a gente fala de produto, de um modo geral, as pessoas não precisam do produto, mas a propaganda é tão forte que elas acham que precisam. Mas quando a gente olha para Cristo e para o resultado que isso vai dar na vida das pessoas, a gente sabe que elas precisam disso. Mas elas não têm consciência, às vezes precisam.
Então, vale a pena a gente fazer o quê? A gente ajudar elas a tomarem a decisão, né? Porque tem pessoas que por elas mesmas elas têm dificuldade de tomar. Não é uma questão de forçar a barra, é uma questão de ajudar elas a entender que elas precisam daquilo, diferente de produtos que às vezes elas não precisam, né? Perfeito, perfeito. Eu queria dar um testemunho aí. Hoje está acompanhando aí o nosso Porão Jovem, a Sandra, né, que foi batizada no sábado anterior. A Sandra, por exemplo, ao estudar a Bíblia com ela, né, estou falando isso aqui porque ela já permitiu falar, a gente tem uma amizade. Ela, no dia que eu falei, olha, Sandra, você conhece o Evangelho, você ama Jesus, você agora precisa entregar sua vida a Jesus através do batismo. É isso que Jesus pede para você. Depois que ela entendeu o amor de Cristo, eu falei, Sandra, que tal entregar a vida a Jesus? Ela começou a chorar tanto, pastor, a chorar tanto. E aí eu fiquei em oração, eu disse, nossa, será que eu falei alguma coisa errada, né? Será que eu fiz alguma bobagem, né? Aí ela falou uma frase para mim, pastor, eu oro por isso há 35 anos. Acredita? 35 anos. 35 anos a Sandra estava ali orando, pedindo a Deus. Ela orava o seguinte, Senhor, não deixe eu morrer sem eu ser batizada. Não deixe acontecer algo comigo sem eu ser batizada, Pai. Por favor, espera por mim. Mas ela não tinha assim, muito conhecimento da Bíblia, ela não sabia como funcionava. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade, a irmã dela pediu para que eu desse estudo bíblico para ela. A gente estudou, eu mostrei o Evangelho, como Cristo a amava, como era a vida cristã. E quando eu fiz esse apelo, eu disse, pastor, estou orando isso há 35 anos e não sabia como. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Então, assim, você que está acompanhando a gente, talvez pensar, fazer um apelo, você está forçando a pessoa. Não é nada disso. Você está estendendo o convite mais especial que a pessoa precisa. O convite mais importante. Como Jesus fez aqui, olha, Jesus ele não só atendia as necessidades, né? Jesus não só se misturava com as pessoas, Jesus, depois de fazer isso, convidava-as, olha, segue-me. E olha que interessante, eu gosto muito de eu não me recordo onde está, mas um texto de Ellen White que ela diz o seguinte, ela diz assim que quando, às vezes os pastores fazem apelo, eu faço apelo na igreja, né? Coloque-se de pé, daí muita gente fala assim, pô, todo pastor fica colocar de pé, para que ficar de pé, para que ir na frente, pô, todo mundo Deus já sabe o coração, posso ficar aqui no meu lugar, entendeu? Essa é a tendência nossa e é assim mesmo que a gente muitas vezes pensa, né? Mas olha o que ela fala assim que quando a gente está sentado e toma uma decisão no nosso coração, Deus sabe, ok, Deus sabe, não precisa ficar de pé, não precisa ir lá na frente. Mas quando a gente se coloca de pé e vai lá na frente, os anjos bons olham para nós e falam assim, poxa, ele venceu, ele tomou a decisão. Os anjos maus tremem, entendeu? Então, assim, porque eles não conhecem o nosso coração, eles não sabem, eles não conseguem ler a nossa mente. Deus lê, mas eles não. Então, às vezes é necessário a gente fazer, olha, levanta, toma um apelo, para que Deus tenha mais força ao agir na nossa vida e o inimigo tenha menos força. Então, a partir do momento que você faz um apelo, a pessoa está indecisa, você faz um apelo, olha, toma a decisão. Não, eu aceito. Você imagina, vamos pensar aqui, né? Imagina o inimigo ouvindo a pessoa falar assim, eu vou me batizar. É claro que ele vai tentar atrapalhar, tal, mas aquilo é uma mudança ao redor da pessoa também, não só interna, mas por isso que é importante a gente ajudar nesse apelo, diríamos assim, para que a pessoa tome uma decisão, porque é algo que vai mudar ao redor dela também. O próprio agir de Deus, os próprios anjos vão agir na vida da pessoa. Amém, amém. Deus seja louvado. Que benção, hein? Que benção está sendo esse bate-papo aí. Eu acredito que você tem ficado com a ideia mais clara sobre a importância de fazer um apelo, de estender o convite de Jesus para a pessoa, né? Uma frase que eu vou destacar aqui que o senhor falou, pastor. Deus sabe do coração da pessoa. Claro que sabe, né? Mas essa decisão de ir, de se entregar, né? Os anjos vão saber também. Olha que lindo, que incrível, né? Os anjos vão saber também,
né? E E a além do própria mais, sociedade também, né? sim, além do mais de você fazer o seguinte, poxa, ele tomou a decisão, já é uma coisa assim, não, eu tomei a decisão, vou continuar indo, vou prosseguindo. Veja a importância desse momento do apelo, né? Deus seja louvado. Isso que o senhor falou aí talvez passe muito na mente das pessoas. Todo pastor faz apelo, pede para ficar em pé, mas por Pra que quê? isso, né? Pô, é sempre mesmo, só para falar, para contar número, foram 10 na frente, foram 15, foram 50. Eu não estou dizendo que pode ser que não aconteça situações assim, mas não é o propósito e não deveria ser, porque o objetivo final é justamente. Olha, complementando a ideia aqui, e Ellen White ainda diz o seguinte: eu não disse, mas ela fala assim que nós somos espetáculo para os mundos não caídos, né? Os mundos que não caíram em pecado, e existem outros mundos que não caíram, né? Não ETs, mas mundos que não caíram, estão olhando para nós, para o universo aqui, né? Eles muitos devem rir da gente, das coisas que a gente faz, muitos devem falar, poxa, que sofrimento, tal. Mas quando alguém, ela fala assim, quando alguém levanta na igreja e toma uma decisão, até as pessoas dos mundos não caídos olham e falam, poxa, olha lá, tomou decisão. Então, assim, uma decisão é algo muito forte, uma decisão pública, a pessoa. E até pegando o que você falou, né, para fechar aqui, uma coisa é eu estar namorando. Tá namorando, posso acabar a qualquer momento o namoro. É claro que pode acabar até depois que casou, né? Isso pode acontecer. Mas quando a pessoa fica noiva, o negócio se torna mais sério. É mais difícil, de um modo geral, a pessoa voltar para trás. Então, uma coisa é você estar namorando com Jesus, outra coisa é você falar assim: eu vou me casar, ou eu fiquei noivo, eu vou me batizar. Você tomar essa decisão. Até para a gente, isso psicologicamente mexe com a gente no fato da gente ter que tomar essa decisão de uma maneira mais certa, né? Eu acho importante essa questão. Maravilha, maravilha. Pastorzão, a gente está aí indo ao finalmente, né, do nosso bate-papo. Eu vou ler aqui alguns comentários, a galera mandando feliz sábado, mandando um abraço aí para o senhor. Qual que é o site? Tem algum e-mail, Instagram, YouTube, Face? O que Isso, que é? a gente transmite, pastor, pelo Face da Igreja Central de Sorocaba. Uhum. A gente também transmite pelo YouTube da Igreja Central de Sorocaba. São Beleza. os dois links aí. Nós temos um Instagram também, mas as duas maiores visualizações, pessoas que estão conectadas aí, é através do Facebook e do YouTube. São as duas plataformas principais, mas também através do Instagram. A gente transmite a nossa live aí. Beleza. Eu gostaria, pastor, de terminar aí esse bate-papo, pedindo para o senhor deixar assim uma mensagem final para a galera que está acompanhando a gente, sobre a questão de ajudar as pessoas a se entregarem a Jesus. Uma mensagem final, aquilo que talvez resuma aquilo que a gente estudou, algo que, se a galera aí talvez não conseguiu assimilar bem, aquilo que é o mais importante. A gente não pode terminar a lição sem a pessoa ter claro isso na mente. Tá, eu queria voltar um detalhezinho, né? Até antes do apelo, uma coisa que eu gosto muito, Fica à vontade. cada pessoa, cada pessoa escolhida por Deus para uma determinada função, né? Claro, a gente tem que testemunhar, a gente podendo estudar a Bíblia como você fez, ler a Bíblia lá da pessoa, mas cada pessoa tem um local diferente. Eu estou na Novo Tempo hoje, não quer dizer que eu esteja para sempre, um dia eu vou estar em outro local, num distrito, ou em outro lugar do mundo, sei lá. E todos nós temos as nossas características. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse é o seguinte: Deus, e aí mais uma vez a Bíblia ela declara isso através de várias histórias, e eu estou citando bastante alguns textos de Ellen White aqui, mas eu queria citar mais uma coisa que ela diz, que é o seguinte: Deus ele escolhe as pessoas de acordo até com o temperamento da pessoa para lidar com determinadas circunstâncias, até com o preparo intelectual das pessoas. Então, claro, Deus pode preparar cada um, capacitar todo mundo.
Mas existem alguns locais, algumas funções, algumas que Deus olha os detalhes de cada pessoa e fala assim, essa pessoa é a pessoa certa para isso. Então, Deus vai escolher você para determinado lugar, que Ele sabe que é você que se encaixa naquilo, que você vai ajudar mais do que outra pessoa ajudaria, por causa das suas características, do seu temperamento, do seu jeito de ser, se você é mais espontâneo, se você é mais introvertido, se as pessoas lá vão se dar bem com você ou não. Então, Deus escolhe, né? Agora, duas coisas que todas as pessoas têm que ter, que eu acho que é isso que é a mensagem que Deus faz para nós e o convite que Ele faz, que é disposição. Deus espera que nós tenhamos disposição. Vocês conseguem me ouvir ainda, né? Eu sei que a imagem não está ali, mas consegue me ouvir, né? Estamos te ouvindo sim, pastor. Beleza, ok. Porque a imagem também eu estava abrindo parênteses, eu estava vendo que eu estou flutuando ali, estou com fundo branco e terno claro. Está flutuando a imagem, o pessoal está me vendo aí. Mas beleza, vamos lá. Duas coisas que Deus espera de nós. Uma, disposição. Ah, Senhor, então, você tem disposição? Senhor, eu tenho. Eu vou e faço o que o Senhor quiser, me manda para onde o Senhor quiser. Tá, você tem essa disposição? E outra, coragem. Tem que ter coragem para ir, né? Então, para onde Deus vai chamar, como Deus vai te usar, é uma questão que você vai perceber e Deus vai conduzindo você. Mas duas coisas que eu queria deixar para a gente aqui, não deixar de ter, é disposição de ir e coragem para ir. Tá? Que Deus abençoe cada um aí, tenha coragem e disposição para servir a Deus. Amém, amém. Pastorzão, muito obrigado pela sua participação aí com a gente, viu? Valeu, valeu. Mesmo com os probleminhas técnicos que nós tivemos aí, no domingo passado, na transmissão, a gente teve um problema na transmissão e a gente conversou com outros pastores. A maioria das transmissões caíram nesse mesmo horário. Aqui caiu a de Central de Sorocaba, a Central de Curitiba caiu, o do UNASP, todos no mesmo horário, né? E aí a gente conversando com outros que também fazem a transmissão, a gente percebe que a gente está envolvido em um grande conflito, né? É fácil. Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, né? Porque se fosse só aqui, a gente pensaria, puxa, foi a internet aqui que, né? Mas foi no mesmo horário em outras regiões do país, né? A gente está aqui em São Paulo, Curitiba está lá no sul, e aconteceu isso. Mas, Às vezes é a assim, instabilidade do próprio sistema aí, né? sim, Transmissão aí. Sistema mas de transmissão. louvado seja Deus, porque mesmo com esses problemas foi uma bênção. Aí, obrigado mesmo. Eu tenho certeza que a galera que acompanhou aí foi abençoada e vai ter, com a graça de Deus, esse objetivo de ser disponível, né? E ter coragem para ir lá, para fazer isso. Deus continue abençoando o senhor e o seu ministério. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu gostaria de fazer uma oração pelo senhor, pela sua família, e assim a gente termina o nosso porão jovem de hoje. Pode ser? Vamos orar? Feche seus olhos, você que está acompanhando aí a gente. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse porão. Obrigado pelos momentos que estivemos juntos aqui. Suplicamos que o Teu Espírito Santo complete as defasagens da transmissão, complete as coisas que talvez não saíram da melhor maneira possível, para que essa mensagem chegue aos corações e para que as pessoas se permitam ser usadas por Ti para salvar outras. Transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, que a cada dia haja salvação na nossa igreja, na nossa casa, na sociedade. Continue abençoando a família do pastor Fábio, continue abençoando a Novo Tempo, que continue sendo esse instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós. E que hoje, Pai, neste sábado, seja um dia muito feliz para o Senhor, onde nós, que somos Teus filhos, reconhecemos o Teu amor por nós e a gente se entrega sem reservas a Ti. Nós Te amamos e terminamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, você consegue me ouvir ainda?
Conseguimos sim. Porque quando você estava falando no finalzinho, eu não te ouvi, tá? Mas você ouviu da oração para frente aí. Um abraço para todos, obrigado. E, ó, fica combinado, segunda-feira, 8h30 da noite, Amaury. Mandar aquele abraço para quem assistir lá, tá? Então, liga no Novo Tempo, segunda, 8h30. Vamos dar um abraço para todos vocês aí. Estaremos linkados, pastor. Vamos assistir sim. Deus abençoe, Valeu. Viu? Por um jovem, um abraço. Até o nosso próximo sábado. Deus te abençoe. Tchau, tchau.